trabalho interessante que o pessoal lá da área de turismo vem desenvolvendo, nesse período que antecede o desfile das escolas de samba, é a divulgação dos desfiles no interior do Espírito Santo e até nas cidades vizinhas aqui, nas cidades de Minas, Rio de Janeiro e Bahia até, e tentando atrair turistas para ficarem hospedados nos hotéis aqui da Grande Vitória e acompanharem os ensaios das escolas de samba. O resultado tem sido surpreendente. Muita gente tem vindo para cá na sexta-feira para acompanhar os ensaios. Amanhã, por exemplo, tem encontro da MUG com a Jucutuquara lá em Vila Velha e os hotéis estão recebendo muitas reservas de pessoas que vêm, por exemplo, de Colatina, vêm lá de Nova Venécia para passar o fim de semana na Grande Vitória e acompanhar um ensaio de uma escola de samba. É algo extremamente interessante e mostra a competência do pessoal de turismo aqui da Grande Vitória, aqui do Espírito Santo. A importância das ações preventivas é o assunto que nós separamos para discutir com o consultor Luciano Zorzal, consultor empresarial, que está aqui para conversar com a gente agora. Tudo bem, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Bom, ações preventivas, o próprio nome já diz, né? Elas podem evitar muitas coisas lá na frente, né? É muito comum hoje as pessoas, as empresas, né, estão sempre resolvendo o problema da vez. E aí, quando a gente trabalha aquele problema que acabou de acontecer, a gente tem sempre dois fatores desfavoráveis. Nos falta normalmente tempo e o recurso é mais escasso, por exemplo, financeiro. Se você se antecipa aos problemas, você vai poder atuar preventivamente antes que esse problema cresça e te traga transtornos maiores. Se você, por exemplo, tiver uma peça para poder colocar numa máquina que a sua produção está parada e precisar dessa peça agora, você vai precisar talvez comprar isso em outro estado, pagar uma taxa de transporte aéreo, ao passo que se você tivesse programado para uma manutenção como essa, você evitaria todo esse transtorno, poderia escolher a melhor opção de compra. Isso no caso de uma indústria. Numa empresa de serviço, por exemplo, você pega empresas que hoje todo mundo reclama que falta mão de obra capacitada. E aí o que as empresas estão fazendo para preparar a mão de obra? Para trabalhar, para se preparar para um aumento de demanda. Depois fala, poxa, não tem como atender direito, como é que a gente faz? Então, se for feito esse trabalho preventivo, se as empresas tiverem tempo e se esforçarem, se dedicarem a isso, lá na frente elas vão ter resultados. O problema, Zorzal, é que muitos empresários, eles, quando você fala em ações preventivas, eles assumem um papel ou outro, ou de caçador, né? Quer dizer que ou de bombeiro, né? Ou ele fala que tem que matar um leão por dia ou tem que viver apagando incêndio. Esse tipo de desculpa acaba se tornando uma coisa cara para ele, né? Pois tudo tem um custo na vida. Então isso vai até para o lado pessoal. Se você não tem tempo para fazer um exame, por exemplo, um check-up de saúde, o que vai acontecer? De uma hora para outra você vai ter que ir correndo para um hospital numa emergência porque não tomou as ações preventivas. Mesma coisa uma empresa. Se o empresário não tem tempo para pensar a médio e longo prazo, quem é que vai pensar isso na empresa? E uma hora o resultado vai vir. Uma hora essa dificuldade vai acontecer e aí, como você falou, é mais um incêndio que ele vai ter que apagar. E ele vai ficar só apagando incêndio? O custo disso é muito alto. Quer dizer, como detectar ações que precisam precisam ter atividades preventivas para evitar esse tipo de jargão lá na frente? Pois uma dica que a gente dá é uma análise das possibilidades, o que a gente chama das não conformidades potenciais. O que está acontecendo na minha empresa que poderá vir a se tornar um grande problema, que é um indício. Eu posso olhar isso também na concorrência. Às vezes, poxa, aconteceu com um determinado concorrente meu tal situação. Será desagradável? Será que isso poderia acontecer na minha empresa? E aí eu já atuo preventivamente. O que fazer para que isso não ocorra? O que fazer para isso não ocorra? Imagina que eu estou assistindo um programa aqui na Band e a gente vê, determinada empresa teve um problema com o cliente está indo no PROCON, aí o empresário olha para a própria empresa e fala, isso poderia estar acontecendo na minha empresa. Às vezes ele olha e diz, isso está acontecendo na minha empresa. E ainda não foram para o PROCON, mas por uma sorte. Podemos evitar. E aí, o que a gente pode fazer? Quais as ações queremos tomar para evitar que isso ocorra? Como organizar isso? Como organizar essas ações preventivas? A gente tem toda uma metodologia, se a gente falar, por exemplo, a ISO 9001,
na versão 2008 e até em versões antigas, ela já tem um item específico para tratar ações preventivas. Ou seja, isso não é algo que se faz de uma maneira empírica. A gente tem técnicas para trabalhar isso nas empresas e desenvolver as oportunidades, não só para identificar as ações preventivas, como para tratá-las. Zorzal, muito obrigado mais uma vez pela visita, pela aula. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.